mais uma vez ao nosso presidente Auro Ribeiro, pela oportunidade que estamos tendo de receber vários ministros de estados aqui, saudar também o deputado Kim Kataguiri, o deputado Elias Vaz e Jorge Sola, que também são subscritores, o Kim, que é o escritor desse requerimento, e o Jorge Sola também, o Elias Vaz, que são subscritores junto comigo desse requerimento. E fazer uma saudação ao ministro Wagner pela presença aqui nessa comissão. Dizer primeiro o seguinte, a CGU tem uma importância muito grande, eu quero ressaltar isso. A CGU foi criada lá atrás no governo do ex-presidente Lula, né, como uma forma de dar mais transparência à administração pública federal. Isso precisa ser ressaltado, né? Eu lembro que, inclusive, várias prefeituras, que eram, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, passaram por processo de auditorias relacionados a verbas federais que foram implementadas nesses municípios. Então, é fundamental, esse sistema de transparência, ele é um sistema fundamental. Eu queria... O ministro, ele ao que consta aqui na sua biografia, ele é capitão do Exército. E, deputado Elias Vaz, essa pandemia, a atual pandemia, ela já matou mais do que todas as guerras, presidente Auro, que o Brasil já participou. E eu queria fazer uma pergunta para o ministro como capitão do Exército. O senhor acha que um capitão do Exército, ele no meio de uma guerra, ele tem direito a sair de férias, ele sai do fronte? Porque, ao meu modo de entender, e boa parte da sociedade brasileira, essa saída do presidente para tirar férias no meio de uma pandemia, e vamos lembrar aqui, deputado Jorge Sola, o senhor que é médico, nós já tínhamos mais de 200 mil mortos de Covid-19. Nós já estávamos na segunda onda de Covid-19. E o timoneiro, o nosso comandante no combate, quem deveria ser o comandante no combate à pandemia, sai e passa 18 dias aí no litoral de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, gastando com gastos exorbitantes, andando de jet ski, promovendo aglomerações, como ele fez, inclusive, recentemente aqui no meu estado, inclusive praticando crime contra a saúde pública, né, descumprindo decretos governamentais. É um verdadeiro absurdo isso, né? Quem um dia olhar para a história do Brasil e verificar uma situação dessa não vai entender nada. Mas isso tem a ver, nós que convivemos aqui com o deputado, então o deputado Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro, que hoje é presidente da República, ele não tem nenhum apreço pela vida das pessoas. É uma pessoa que só olha para si mesmo. Então, eu queria fazer essa pergunta. Um capitão do Exército, no meio de uma guerra, ele sai para dar um tempo, para fazer férias? Eu queria fazer essa pergunta para o ministro Wagner Rosário. Uma outra preocupação aqui que eu quero passar, o presidente Bolsonaro, ministro Wagner, ele tem como uma norma de procedimento, infelizmente, depois que foram criadas instituições republicanas, e a CGU é uma dessas instituições republicanas, de interferir, né? Então, o ministro já fez uma interferência, o presidente agora, nós temos esse caso da Amazônia, que é um absurdo. Um delegado que combate o desmatamento na Amazônia foi afastado agora recentemente, o presidente afastou o delegado da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro, porque está investigando, os 4 filhos do presidente são investigados hoje, e o presidente, naquela reunião, falou que queria interferir mesmo na Polícia Federal. Assim como a gente vê a AGU hoje defendendo pessoas que estão na rua fazendo práticas antidemocráticas. Então, instituições republicanas estão sofrendo a ingerência do presidente da República, quando elas deveriam, na verdade, cumprir um papel de Estado. Eu queria saber de Vossa Excelência, senhor ministro, se existe algum tipo de ingerência. A gente sabe da amizade que o senhor tem com o presidente Bolsonaro, mas se tem algum tipo de ingerência na CGU. E eu quero
finalizar fazendo algumas perguntas aqui. Como eu disse, em outros governos aí, nós vimos, inclusive, uma fiscalização muito dura, até sobre dentro da própria administração pública e também em administrações do próprio partido, do presidente da República. É importante que o senhor fale um pouco sobre isso, e eu queria citar algumas situações que aconteceram e quais foram as providências que a CGU tomou nesse caso. Por exemplo, a questão da compra, que foi citada aqui, as compras que foram feitas pelo Ministério da Defesa, lá pelo Exército, de leite condensado, supostamente superfaturado, picanha, cerveja, aquela farra toda lá que causou perplexidade no Brasil. A questão recente agora que está sendo investigada pelo CGU, pelo Tribunal de Contas da União, em relação às passagens, a superfaturamento de passagens no Ministério da Economia, a questão do tráfico de influência, senhor ministro, do 04 chamado, do Jair Renan, em órgãos da administração pública que são absolutamente afrontosos aos princípios previstos no artigo 37 da nossa Constituição, né, no Ministério aí de Desenvolvimento Regional, lá do ministro Marinho, que inclusive foi convocado para vir aqui a essa comissão, e agora esse caso da Amazônia. Então, como disse o deputado Kim, a CGU ela pode estabelecer os seus procedimentos. Esse caso da Amazônia é um caso claro de improbidade administrativa. O ministro foi lá... Para concluir, deputado. Deputado Jorge Sola, mais de 140 mil toras retiradas da Amazônia. O ministro foi lá, de microfone na mão, dizer que tinham sido retiradas 2 toras, defender um madeireiro bandido. O que a CGU faz nesses casos, senhor ministro? Porque isso aí é um verdadeiro escárnio contra a sociedade. Presidente, muito obrigado, inclusive, pela leniência em relação ao tempo, e eu espero as respostas do senhor ministro. Muito obrigado.